Olá, meus queridos, graça e paz. Aqui é Jonatas, mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Iniciando a semana aí, nós vamos continuar com o capítulo 15. Então, desde já te desejo uma semana abençoada, que o Senhor te direcione e continue falando ao seu coração. Antes de começarmos, eu reforço aí os nossos estudos na igreja, né? O convite aos estudos que temos na igreja, às segundas-feiras à noite, quartas-feiras, às quartas e às quintas-feiras. E também aos domingos, antes dos cultos, né? A escola bíblica, antes do culto pela manhã e antes do culto à noite. Reforço aí o compartilhamento desse áudio, né? Por favor, nos ajude a compartilhar dessas boas novas que temos trazido aqui, né? Que é a palavra do Senhor mesmo e o conhecimento dentro dessa palavra. Então ajude a compartilhar nos seus grupos aí, tanto o YouTube, se você estiver ouvindo, assistindo, né, pelo YouTube, mas também pelo Spotify, onde a gente também tem um canal e você pode compartilhar esse áudio. Amém? Bom, Apocalipse capítulo 15. Vamos lá. A gente viu um cenário aqui muito ruim, né, do capítulo 12, capítulo 13. Mas no capítulo 14 a gente já vê então o Senhor se levantando ali no Monte Sião. E agora no capítulo 15, vejam só. Eu vou ler aqui o capítulo, são 8 versículos só, me acompanhe e seja abençoado aí. E eu vi outro sinal no céu, grande e admirável. 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E eu vi como se fosse um mar de vidro misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória sobre a besta, e sobre a sua imagem, sobre sua marca e sobre o número do seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. E eles cantam a canção de Moisés, o servo de Deus, e a canção do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus juízos foram feitos manifestos. E depois disso eu olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho do céu estava aberto. E os 7 anjos saíram do templo, tendo as 7 pragas, vestidos de linho puro e branco, e cingidos com cintos de ouro nos seus peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para sempre e sempre. E o templo foi preenchido com a fumaça da glória de Deus e de seu poder. E nenhum homem era capaz de entrar no templo até que as 7 pragas dos 7 anjos foram cumpridas. Bom, a gente viu então aquele cenário, e aqui vai fazer uma referência muito clara ao capítulo 13. Logo no início do capítulo 15, o que a gente tem, meu querido? Aquilo que a gente tem visto em todo o tempo. A igreja que venceu. Em meio àquela toda aquela tribulação, aquela angústia, aquela tristeza, tribulação, a gente tem então uma igreja que venceu. Olha só, e eu vi como se fosse um mar de vidro no verso 2, né? Misturado com fogo, e aos que haviam obtido a vitória da besta, e sobre a sua imagem, sobre sua marca, e sobre o número do seu nome, ficarem sobre o mar de vidro, tendo as harpas de Deus. Isso nos remete lá ao capítulo 4, quando João vê, né, a sala do trono ali, tinha um mar de vidro perto do trono. Então agora, nesse mar de vidro, há aqueles que venceram, que passaram pela tribulação e venceram a besta. E agora estão glorificando ao Senhor, reconhecendo, olha, e vai falar no verso 3, eles cantam a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Então, quer dizer, aquela revelação que a gente citou no capítulo 14, uma canção que ninguém poderia cantar, agora é entoada novamente por eles. O cântico de Moisés, e aí a gente vai lembrar, né, um cântico de vitória. O cântico de Moisés era um cântico de vitória, e se a gente for pegar a referência de Moisés, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, Deus fala com Moisés, falando: Moisés, cante sobre aquilo que eu fiz. Cante testemunhando o que eu fiz com você, para que as outras gerações saibam e conheçam. Né? O povo de Israel, eles tinham costume, os salmos são assim, né? São canções que
ensinam do Senhor, que falam do Senhor. Algumas contam testemunhos de livramento do Senhor, outros aprendizados. E Deus dá essa ordem a Moisés, falando: Moisés, escreve, conta isso. Uma geração anuncia a outra geração. E aqui então eles estão cantando o cântico de Moisés. A gente pode entender que esse cântico é aquele cântico de contar o que Deus fez. Sabe, é um cântico de testemunho do que Deus fez. E o cântico do Cordeiro é o quê? A revelação que eles tiveram do livramento pelo sangue do Cordeiro. Né? Só os que passam, querido, existe um privilégio, existe uma chave de revelação para aqueles que passam por angústias, que passam por dificuldades, que passam por aflições. Sabe, se a gente passar por esses momentos, eu não sei se você tem enfrentado algum momento assim, de tribulação, de aflição, de angústia, ou já enfrentou, mas se nós passarmos por esses problemas, por essas situações, vencendo e conquistando junto com o Cordeiro ali, passando junto com ele, tendo o Senhor como nossa esperança, tendo o Senhor, olhando para o Senhor no monte e sabendo que é Ele que peleja por nós, nós receberemos uma porção específica, porque há uma revelação nisso. Sabe, quando você conversa com alguns irmãos que sofreram mais do que nós, né, passaram por situações terríveis assim, você vai ver que existe uma revelação neles, quando eles testemunham do que Deus fez. Talvez com você é assim, né? Quando eles testemunham do que Deus fez, é diferente. É diferente porque eles passaram por aquilo, eles falam com propriedade, porque eles viveram. Né? Quando a gente vive é muito diferente do que a gente contar, do que a gente ouviu. Né? Uma vez eu cantava uma certa canção, mas eu cantava porque achava bonita, mas teve um momento na minha vida que eu me apropriei dessa canção e falei: Deus, essa canção é desse momento, porque ali agora eu estava passando por um momento difícil e eu entendia então o que aquela canção dizia. Né? Então, quando a gente fala com propriedade, há uma revelação diferente nisso. Amém? Então não se preocupe por passar por dificuldades e tribulações, se preocupe em passar por isso com o Senhor, junto ao Senhor. E aí a gente tem então um trecho dessa canção, que é até uma canção que se escreveu, né? Uma canção antiga aí, que talvez alguns de vocês conheçam, né? Grandes e maravilhosos, no verso 3 ainda, são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te louvará e não glorificará teu nome? Né? Talvez alguns aí vão lembrar dessa canção. E é justamente é Apocalipse 15, é justamente esse cântico, né? Uma alusão a esse cântico. E é maravilhoso, né? Outro ponto interessante aqui é que quando eles adoram, quer ver aqui, ó, quem não temerá o Senhor no verso 4, né? Temerá o Senhor e não glorificará o teu nome, porque tu somente és santo. Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti. Por quê? Porque as nações virão? Porque os teus atos de justiça, ou os teus juízos foram feitos manifestos. Lembra que eu falei lá atrás que em toda vez que aparece o juízo de Deus, há adoração? Porque ele se revela, mesmo no juízo, mesmo na condenação do pecado. E ele é soberano. Por quê? Porque quando ele condena o pecado, ele mostra que ele é santo. Quando ele julga o pecado, ele está mostrando que ele é santo. Quando ele julga a injustiça, ele está mostrando que ele é justo. Então, o que a gente faz quando a gente reconhece isso? A gente se volta para o Senhor. E aqui a palavra está falando aqui de um evangelismo que não é feito por força, não é feito por violência. É porque o Senhor se manifesta e as nações virão, porque o seu juízo se fez manifesto. Então, querido, por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, dessa justiça de Deus que a gente tem falado tanto, porque isso é evangelístico. Às vezes a gente quer ganhar as pessoas para Jesus, e nem foi isso que Jesus nos pediu. Jesus falou só para a gente anunciar o evangelho. Falou, vai pregar o evangelho. Ele não falou para a gente converter ninguém, porque quem converte é o Espírito Santo. Então, às vezes a gente quer ganhar as pessoas pela força, pela insistência, por muito falar,
Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é manifestar os atos do Senhor. Quando a gente manifesta o Senhor, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na igreja, seja com amigos, quando a gente manifesta o Senhor, os povos virão. Os povos vão reconhecê-lo como justo juiz e Senhor, o Santo único. Tá? Isso é o maior evangelismo de todos. E para fechar, a gente termina o capítulo 15 com uma introdução a quê? O último julgamento de Deus agora. O último nível de julgamento de Deus, que são as 7 taças da ira de Deus. Então ele vê um dos 4 animais entregando 7 taças de ouro cheias da ira de Deus. E o templo então foi cheio de uma fumaça e ninguém podia entrar, aparecendo lá no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés, né? Onde ninguém podia entrar porque a glória de Deus encheu. Então agora Deus se revelou de uma maneira tão grande, a sua glória agora tomou conta da terra, tomou conta desse lugar e agora ninguém pode acessar até que ele termine o que ele vai terminar de fazer, o que ele tem que fazer, até que ele derrame dessas 7 taças. Então, a partir do capítulo 16, a gente vai começar a ver amanhã o derramamento dessa ira final de Deus. Né? Agora ele vai aniquilar, terminar de aniquilar toda a maldade, tudo que ainda se levantar contra ele, para que a igreja termine vencedora. Tá? Agora a ira de Deus vai vir sobre aqueles que perseguiram a igreja, sobre o demônio, sobre a besta, sobre o inferno, e agora ele vai aniquilar toda a maldade. A partir do capítulo 16. Então eu te espero amanhã e que Deus abençoe a sua vida.